Boa noite, sejam bem-vindas à primeira live de aquecimento da Maratona do Emagrecimento sem efeito sanfona. Hoje é a live número 1 e de hoje até sexta-feira nós teremos aqui no perfil às 20 horas as lives de aquecimento que são a preparação para a Maratona do Emagrecimento sem efeito sanfona, que vai acontecer do dia 30 de janeiro até o dia 5 de fevereiro. As lives de aquecimento, elas são realmente para preparar você para todo o conteúdo que vai ter. Tem coisas que você precisa saber previamente para poder entender tudo que vai acontecer lá, todo o conteúdo que vai ter lá, todos os materiais, todas as atividades. Então, por isso que eu sempre faço essa semana para ir aquecendo mesmo, né? Eu gosto de brincar que como é uma maratona, a gente precisa aquecer, se preparar. Ninguém começa a correr uma maratona antes de se aquecer, antes de se preparar. Então, o objetivo do aquecimento é esse, para ir preparando vocês, para vocês chegarem lá já com algo inicial, assim, para já começar com tudo lá na maratona. Então, o tema da live de hoje é não consigo emagrecer. Aliás, já tentei de tudo para emagrecer e não consigo. E agora? Será que tem algum problema com você? Será que tem alguma coisa aí acontecendo no seu corpo diferente das pessoas que você não consegue emagrecer? Antes da gente começar a falar, se você tá vendo essa live aí no gravado no YouTube, já me segue, se inscreve no canal, me segue aqui no Instagram também, que tem muita coisa aqui que você vai precisar saber durante a maratona. E conteúdos diários aqui de emagrecimento também, emagrecimento sem efeito sanfona. Aqui nesse perfil eu ensino mulheres a eliminarem gordura de uma forma descomplicada e se livrarem de vez do efeito sanfona. Então você precisa estar aqui se você quiser emagrecer. Já salva também esse vídeo se você tá vendo no gravado, não vai conseguir ver na hora, salva para ver depois, que vai ser muito importante, tá? Então vamos começar a falar de emagrecimento, né? Desse emagrecimento que talvez você pense que não consegue mais, que não tem mais jeito, que você já tentou de tudo, né? Quantas vezes você já repetiu isso, já pensou isso? Nossa, eu já tentei de tudo, já fiz, Alana, eu já fiz tudo que você imaginar na vida pra emagrecer, eu já fiz. Tudo, todas as dietas, tudo que várias pessoas que eu sigo, tento fazer as coisas que as pessoas falam e eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Eu acho que tem algum problema comigo, porque não é possível. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo de jeito nenhum colocar em prática. Eu sei que muitas pessoas que estão nesse caminho do emagrecimento sabem muita coisa mesmo, né? Tem coisas que vocês vão aprendendo de tanto fazer, de tanto pesquisar, de tanto tentar. Tem coisas, lógico, né, que são muito fora, né, que não faz sentido aplicar aquilo que não são coisas que dão certo, mas tem muita coisa que vocês já sabem fazer. Mas na hora de aplicar vocês não conseguem, né? Eu sei que isso acontece muito e eu sei que é por isso que muita gente não consegue emagrecer e se manter magra. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Será que todas as pessoas conseguem emagrecer? Quem tem metabolismo lento, quem é uma pessoa acima de 40 anos, a genética, será que isso tem um peso muito grande? Será que isso tem uma influência muito grande no seu emagrecimento? E o que te limita a emagrecer? O que te faz pensar dessa forma de que você não consegue? Essas duas palavrinhas, não consigo. O que te faz pensar isso? Talvez seja pelo que eu falei no começo, né? Você já tentou de várias coisas, várias alternativas. Às vezes você emagrece, você volta a engordar. E isso vai te fazendo acreditar que realmente, se eu já tentei várias vezes e não consegui, é porque realmente eu não consigo. Isso não é pra mim. Eu sei que muitas de vocês têm esse tipo de pensamento. Eu sei que você já tá cansada dessas tentativas, né? Que isso acaba te machucando, acaba te frustrando. Eu sei que vocês passam por isso. Mas pensa no seguinte, hoje, tudo que você já fez, tentou fazer nesse período, né? Boa parte das coisas que você já fez, você agiu no automático. O que é isso? Você tá no modo automático. Então, por mais que você pegue ali, às vezes, uma dieta pra fazer, você passou no nutricionista ou qualquer que seja a coisa alternativa que você tenha tentado fazer, você tá agindo no automático. Então, por mais que você tenha algo muito bonito, muito lindo, maravilhoso na sua mão ali, pra você aplicar, você não consegue fazer, porque você come sem prestar atenção. Quando você não presta atenção
no que você tá fazendo, né? No que você tá pensando, aliás. No que você tá pensando antes de fato você tomar a decisão de comer alguma coisa, é o que te faz engordar ou não, é o que te faz ter resultado ou não. Porque você tá sempre agindo no modo automático. Muitas vezes você deve ter comido e depois ter pensado assim, nossa, eu comi, eu nem percebi que eu tinha comido. Nem sei, você come uma quantidade, às vezes que você nem se lembra de que você comeu aquilo, porque você está no automático. Então, tudo que a gente não presta atenção no nosso pensamento, e isso serve para qualquer coisa. Então, até para atividades da nossa vida diária, tem coisas que a gente não faz no automático, a gente não precisa nem pensar. Não é que a gente não pensa, tá? A gente pensa assim, mas são milésimos de segundo que passam ali muito rápido, que você acha que não pensou. É que você não prestou atenção no seu pensamento. Então, sabe coisas do seu dia a dia que você faz e você não precisa prestar atenção nesse pensamento que você faz automático? É a mesma coisa. Comer é a mesma coisa. A gente passa a fazer as coisas no modo automático. E aí você não pensa nos motivos, né? Nos pensamentos que te levam a comer. Então, toda vez que você exagera em alguma coisa, por exemplo, né? Que você se descontrola, muitas vezes, eu sei que muitas de vocês não param para pensar nisso antes. Então, o comportamento que você tem desse exagero, das coisas que você come e não percebe, é porque você não parou para pensar nesse pensamento que te levou a comer, que podem ser várias coisas, tá? Então, algumas coisas você precisa fazer para emagrecer, lógico, né? Em relação à alimentação. Isso é muito importante, isso deve ser feito. Tem coisas sim que fazem toda a diferença, né? O modo como você faz. E lá na Maratona do Emagrecimento, quem ainda não se inscreveu, é um evento gratuito que vai acontecer do dia 30 ao dia 5. Eu vou entrar mais a fundo também nessa parte da alimentação, mas como eu falei aqui, as lives de aquecimento, elas são para preparar vocês para isso, tá? Mas tem essa parte alimentar que é necessário, você tem que fazer. Mas antes disso, você consegue ter esse comportamento de comer as coisas que você precisa? O que faz você não comer essas coisas, né? Ou o que faz você comer coisas além do que você precisa, é o seu pensamento. São os pensamentos, né, que vêm e você não consegue prestar atenção neles. E eles te convencem a comer. Então eu falo que existem coisas que sabotam o seu emagrecimento. Essas coisas que sabotam o seu emagrecimento, né, são sabotadores, o que eles fazem com você? Eles te convencem a comer, então eles te convencem a fazer uma coisa que vai totalmente contra o seu objetivo, contra aquilo que você quer. Você quer muito emagrecer, isso não há dúvidas. Você sabe que você quer isso, você sabe que isso é importante, você sabe que você vai se sentir bem fazendo isso. Só que esses sabotadores, que existem vários tipos, né? Eles te convencem a não fazer isso. Então, você faz uma coisa contra aquilo que você quer, né? Então, é muito forte isso. Então, eles te convencem ali naquele momento que a melhor opção para você nesse momento é comer. Imagina que você vai recusar aquela comida. Aquilo ali é mais importante para você. E a comida vai ficando nesse lugar sempre muito importante na sua vida. Sempre que você precisar tomar essa decisão, se você não presta atenção no seu pensamento, se você não sabe quais são esses sabotadores, você vai sempre obedecer a essa voz, né? E eu digo que, eu falo assim que são dois, aliás, existem elementos, né, que são os sabotadores, que fazem você agir dessa forma. E alguns desses elementos são, então, os pensamentos sabotadores. O que são esses pensamentos? São as historinhas mesmo que esse pensamento te conta para convencer você a comer. Então, em uma situação, pode ser porque você teve um dia estressante, pode ser porque você tá triste, pode ser porque você brigou com alguém, pode ser diversos tipos de pensamento. Para cada um deles tem uma solução de como você confrontar esse pensamento, mas que eles vão, por várias vezes, te convencer de que aquilo é melhor para você. E aí você come, né? Além disso, existe também um outro elemento nesse padrão aí, que são as crenças. Então, são coisas que você acredita, né, que como verdade, que te impedem de fazer o que é certo. Coisas que às vezes você trouxe lá da sua infância, que você veio formando ao longo da sua vida.
né? Coisas da infância, outras já na vida adulta mesmo, mas que reforçam ali pensamentos, aliás, reforçam ali crenças, que reforçam coisas ali que você acredita que aquilo realmente é verdade, né? Uma delas é, por exemplo, você comer doce, essa é a clássica, né? Você comer doce para se sentir melhor diante de uma situação que você não esteja se sentindo bem. Porque quando a gente é criança, a gente é ensinada, a maioria das pessoas, de que o doce acalma, de que o doce é uma recompensa por uma coisa que a gente faz boa. Então os pais vão lá, na melhor das intenções, claro, porque os pais não sabem disso, né, que isso pode causar tudo isso. Mas isso vai sendo formado ali na sua mente, né, de que eu fiz algo certo, eu mereço comer esse doce, né? Eu me machuquei, eu recebi um doce para me acalmar, porque eu tava chorando muito. Então, isso vai mudando, né? Conforme a vida, conforme a gente vai crescendo, os problemas são outros, a gente entende, isso fica ali no nosso subconsciente de que esse doce acalma. Então, se eu tenho uma situação em que eu preciso me acalmar e que não é mais uma situação que eu caí, me machuquei, né? São situações aí da vida adulta, eu preciso desse doce para me sentir assim. Então, esse é um exemplo, né, de uma crença, mas existem várias. Então, esses elementos, pensamentos sabotadores e as crenças fazem você ter atitudes que não tem nada a ver com o seu objetivo. Você quer muito emagrecer. Eu tenho certeza que você quer isso, né? Você sabe disso. Você sabe disso, que você quer muito, que você sempre quis, mas você não consegue ter essas atitudes que te levam para isso, por causa desses dois elementos, as crenças e os pensamentos sabotadores, tá? Lógico que como eu falei, a alimentação ela tem um papel essencial e importante, mas antes você colocar essa parte da alimentação em prática, se isso daqui não tiver reforçado, você não vai conseguir fazer nada do que for falado para você comer, você vai conseguir, porque esses pensamentos sempre vão te convencer de fazer o contrário e de comer coisas que são ali contra o seu objetivo também. Então, pensa aí em quantas vezes, quantas situações você já passou, né, com isso aqui que eu falei de crenças, de pensamentos sabotadores, que isso já te convenceu a comer. Se vocês tiverem, deixa eu ver quem que entrou aí. Andréia, minha mãe, Sting, Mock, Itan, Eliângela, Rita, Leciane, Mada, Agatha e Luke. Se vocês estiverem aí e quiserem falar, quantas vezes que tipo de pensamento sabotador vocês normalmente têm? É esse de comer quando tá cansado? É esse de comer quando tá estressado? É esse de comer quando tá triste? É de comer quando você tá feliz? Quais tipos de pensamentos sabotadores vocês têm? Ou crenças? Coloquem aí se vocês tiverem alguma aí que convence você a comer, mesmo você sabendo que aquilo não é necessário naquele momento. Então, conhecer esses elementos, né, saber que eles existem e saber lidar com eles na hora que eles aparecerem, vai fazer toda a diferença no seu processo de emagrecimento, porque é isso que vai fazer você tomar a decisão de comer algo que aquilo tá te tentando convencer ou não, e é isso que vai fazer diferença no seu processo, né? Você não vai ter, quando você aprende a lidar com isso, você não fica mais nesse desespero de que eu preciso comer isso agora, né? Porque imagina, eu passei por essa situação, eu preciso disso aqui, só isso aqui vai me acalmar. E você entende, né, com o tempo que trabalhando mesmo com exercícios mentais, trabalhando, confrontando mesmo esses pensamentos e crenças, você entende que isso não é necessário. E você consegue levar isso de forma mais tranquila. Então, como eu falei, a parte alimentar na maratona do emagrecimento vocês vão ver bastante também, mas essa parte também mental é importante, é essencial e também lá vocês vão ver bastante. Bom, esses alimentos, aliás... Ai, me perdi aqui, desculpa, fui ler o negócio. Bom, junto com isso, né, eu ia falar da parte alimentar, viajei aqui. Junto com isso da parte alimentar, é necessário você saber por que você não emagreceu até hoje, tentando de tudo, né? Como você acha que já tentou de tudo e não conseguiu. Então, tem assim na sua cabeça que não foi porque você não tem mais jeito, né? Não pensa que você não tem mais jeito, que você não consegue mais. E você não conseguiu isso
até agora, até hoje, não foi porque você não quis. Como eu falei, você sabe muito que você quer isso, né? Mas não foi porque você não quis, e sim porque você não trabalhou, provavelmente, esses elementos que eu falei da parte mental, que é essencial, e que fizeram você, muitas vezes, emagrecer, voltar a engordar, e ficar sempre nesse ciclo que é muito frustrante. Então não pense que você não tem mais jeito de emagrecer. Todas as pessoas conseguem emagrecer, como eu falei no começo. Independente se você acha que tem o seu metabolismo lento, que você tem mais de 40 anos e, meu Deus, é mais difícil pra mim. Ou então, eu tô na fase da menopausa, então pra mim, nossa, é impossível, não vai dar mais. Imagina que eu vou conseguir vestir o manequim que eu vestia há 5 anos atrás, né? Imagina, isso não é mais possível pra mim. Não acredita nisso. Isso é um tipo de crença também, tá? Esse é um tipo de crença que você vai reforçando. E o que o nosso cérebro faz? Ele tenta defender a gente de coisas que, pra ele, né, que a informação que você tá passando pra ele é que isso vai te fazer mal. Então, se você tá falando que não consegue, né, então é uma coisa que você não tem que fazer. Se você não tem que fazer, você não vai ter atitudes, né? Você não vai conseguir ter esse impulso de ter atitudes que te levam para o seu objetivo. Você vai sempre ficar contra isso. Então, até de você acreditar nisso, de que você não consegue, você vai estar sempre dando passo para trás. Se eu não consigo, qual sentido que faz, né? Lá no seu cérebro, ele age assim. Se eu não consigo, se não é possível para mim, qual é o sentido que tem eu continuar insistindo nisso aqui? Não faz sentido. Então, as suas atitudes, os seus comportamentos, você não vai conseguir desenvolver porque você tem essa crença. Então, existem crenças, né? Esse também é um tipo de crença que você precisa mudar esse padrão de pensamento para poder mudar o seu padrão de comportamento. Antes do seu comportamento, sempre vem o seu pensamento. Bom, e onde estão esses elementos, né? Como eu falei, as crenças e os pensamentos sabotadores na sua mente, que é um lugar que talvez você até hoje, né, como eu falei no começo, você talvez não tenha trabalhado ainda, e é talvez por isso que você não tenha conseguido emagrecer. Você emagreceu, às vezes, seu corpo, mas a sua mente não. Então, você não vai conseguir levar isso adiante por muito tempo. O que isso... Você já parou pra pensar se assim, ó, é só emagrecer que você quer? Porque querer emagrecer, se você pensar assim, quero emagrecer, essa frase assim, simples, né? Tá, mas e aí, o que isso vai te trazer? Por que isso é tão importante pra você? No que isso te incomoda? Então eu te falo, você não quer só emagrecer. Não é simplesmente emagrecer por emagrecer. Enquanto você insistir nisso, qualquer coisa que você faça, você não vai conseguir manter esse emagrecimento, né? Vai emagrecer, vai engordar, aliás, vai emagrecer, vai engordar de novo, vai ficar no efeito sanfona, não vai conseguir levar isso pra frente, não vai conseguir se manter magra, porque você só tá pensando que eu quero emagrecer, tá? Mas e aí? Por que você quer isso? Você não quer só emagrecer, você quer colocar aquela roupa que você, às vezes há 2 anos atrás, servia em você e hoje em dia você olha aquela roupa não serve mais. Você quer parar de ficar engordando e tendo que comprar cada vez número maior pra você vestir, porque as roupas que você... Toda vez que você vai comprar uma roupa, você tem que comprar um número maior. Você quer sair numa foto e se sentir bonita, não ficar se escondendo. Tem muitas mulheres que fazem isso e eu atendo mulheres que dizem isso pra mim. Alana, não quero nem aparecer na foto, eu fujo de foto. Porque eu me sinto horrível na foto, eu quero emagrecer, eu quero me ver magra na foto. Então toda vez que eu olho aquela foto ali, eu não quero ver aquilo é um sofrimento pra mim. Então você quer emagrecer por isso, você quer emagrecer porque você quer ter mais disposição, você não aguenta mais viver o dia se arrastando, você quer emagrecer pra parar de ficar se escondendo mesmo nas roupas. Às vezes você tá usando aquelas roupas largas pra ficar se escondendo no seu corpo. Você sabe que isso te machuca, né? Você sabe que isso te incomoda. Você quer emagrecer porque você quer pôr um biquíni, se sentir confortável, se sentir bonita. Existem esses motivos, a gente sabe que existe, né? Então, isso tudo aqui que eu falei são coisas que provavelmente pra você hoje te traz sofrimento. Então, você pensar em tudo isso aqui, né, que eu
Eu quero vestir aquele manequim que eu não vestia há muito tempo atrás. Eu quero parar de ficar aumentando o número das minhas calças. Toda vez que eu vou comprar roupa, eu tenho que comprar um número maior. Eu quero comprar a roupa que eu vejo e eu acho bonita. Eu vou lá comprar, não tem o meu número. Eu quero emagrecer porque eu quero ter mais disposição. Eu quero ter mais energia, não quero ficar me arrastando. Eu quero emagrecer porque eu não quero mais deixar a comida me controlar. Porque às vezes eu como até escondido para as pessoas não verem o tanto que eu tô comendo. Né? Porque eu tenho vergonha de comer na frente das pessoas. Existem tantas coisas além do que eu quero emagrecer, né? Você quer emagrecer por causa de tudo isso. Isso aqui eu dei uns exemplos, tá? Nem todas as pessoas têm tudo isso que eu falei, mas boa parte delas tem. E tem outros motivos também que às vezes incomodam e dói demais. Eu quero emagrecer porque eu quero ter um tempo de qualidade com os meus filhos, né? Eu quero brincar com os meus filhos, eu quero viver o suficiente para acompanhar a vida dos meus filhos, porque a minha saúde está sendo prejudicada por conta disso. Então, o eu quero emagrecer, ele tem que ir muito além dessa frase. Porque eu quero emagrecer porque eu quero subir lá na balança e ver lá que eu emagreci 10 quilos. E aí? Será que isso vai fazer de fato eu agir? Eu fazer tudo o que eu preciso fazer para alcançar isso? Então, isso daqui, quando você pensar em todas essas coisas, todos esses motivos, tudo isso que te dói mesmo, quando você pensa que quer emagrecer, isso é um sofrimento pra você. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quando você fala que você não consegue emagrecer, que você já tentou de tudo e não conseguiu, muitas vezes você vê o emagrecimento como um sofrimento. Então, eu não quero nem pensar mais nisso, deixa pra pensar nisso depois, né? Porque começar a fazer esse processo agora, eu vou sofrer. Nossa, eu vou sofrer, já sei que eu vou ter que restringir um monte de coisa. Então, assim, isso é sofrimento pra mim. Então, eu vou adiar mais um pouquinho. É isso que você faz normalmente, né? Você deixa pra depois e quando você começa, muitas vezes você vê isso como um sofrimento. Então, pensa em tudo isso que eu falei, né? E compara. O que é mais sofrido? Eu passar por tudo isso, todas essas dores que eu listei aqui, e você deve ter as suas pessoais. Ou é mais sofrido eu fazer, ter atitudes ali que eu vou precisar fazer escolhas melhores. O que dói mais pra você? Dessas dores que você tem? Ou ter que restringir, sim, algumas coisas em alguns momentos? O que faz mais sentido pra você, né? Isso aqui, tudo que eu falei é bom pra você? Te faz bem como consequência? Quando você passa por alguma situação dessa daqui, você se sente bem? Você se sente feliz? Não é sofrido demais isso? E eu falo isso também porque existem coisas, às vezes, que são tão simples, tão bobas, né? Tipo, vou falar um exemplo clássico aqui. Tomar café sem açúcar, né? Você toma aquele café doce, melado, enche de açúcar o café. E aí falam pra você assim, não, começa a tomar o café sem açúcar, né? Vai diminuindo, ou então tira mesmo ali, faz uma semana um café amargo, você vai acostumar. Deus me livre, eu não tomo café sem açúcar. Pra que esse sofrimento? Eu vou sofrer demais com isso. Mas peraí, olha aquela lista lá que eu falei de coisas que realmente são um sofrimento. E olha, isso que você tá falando que é um sofrimento. Tomar um café sem açúcar é tão sofrido assim, perto daquilo tudo que pra você é muito mais sofrido. Será que não é muito mais sofrido passar por tudo isso, né? Que a consequência do excesso de peso, essas consequências do excesso de peso não são piores, não são mais sofridas? Será que é isso que não é sofrimento pra você? Quando você começa a analisar isso, você vê que tomar um café sem açúcar não é nada perto disso, né? Outro exemplo, você precisa diminuir. Elana, eu como 3 pães por dia, não dá, eu não vivo sem pão. Pão é a paixão da minha vida. Eu não consigo, não adianta, é muito sofrimento pra mim ter que diminuir isso. E aí, às vezes a pessoa nem tenta, né? Ela nem tenta outras alternativas. Às vezes você dá outras opções, né? Que sim, ela pode gostar daquilo, é que ela nem conhece, ela nem sabe como é que é. Mas pra ela acha que é muito sofrido. Então, quando você tem esse pensamento do eu quero emagrecer por pensar assim, sem motivo algum, é difícil enxergar isso, né? Do que é sofrimento. Então, pra você, o emagrecer é sofrimento. Ter que passar por essas coisas, né? Fazer essas escolhas é um sofrimento. Mas você não lembra de tudo aquilo. Então, a pessoa que
que desiste no meio desse processo, que não consegue fazer as coisas que ela precisa, dificilmente ela tem essa listinha na cabeça, né? Ela não pensa nisso. Lembra que eu falei do comportamento automático lá no começo? Então, tudo que ela faz, ela tá agindo no automático. Então, imagina que ela não para pra pensar nisso na hora que ela tá comendo. Então, na hora que alguém oferece, às vezes acabou de comer, alguém oferece alguma coisa, é o pensamento automático, ela aceita, ela come. Então, não tem esse tipo de... não presta a mesma atenção no pensamento. E esse prestar atenção vai fazer toda a diferença. Então, quando você tem, né, junta essa listinha, você precisa ter, aliás, exercício para vocês aí, já começando para aquecer a maratona, né? Fazer essa listinha. Quais os motivos que me levam a querer emagrecer, que realmente me machucam? O que é sofrimento para mim dentro do emagrecimento? Faz a comparação. Então, faz ali, ó, das coisas que você já sabe da alimentação, que você já ouviu falar que é bom, né? As coisas clássicas aí. Vamos colocar o açúcar, né? Que todo mundo já sabe que não é pra ficar comendo um monte de açúcar, que isso realmente não vai te ajudar em nada, vai fazer mal, né? Muito pelo contrário. Diminuir a quantidade aí de farináceos, então pão, ficar comendo um monte de pão. Nos finais de semana, diminuir ou deixar de consumir bebida alcoólica todo final de semana. Isso é sofrido. Coloca assim, coisas que são sofridas pra mim na alimentação, né? Numa alimentação que vai de objetivo pro meu emagrecimento. Então você coloca lá tudo que é sofrido pra você. Tomar café sem açúcar, diminuir meu pão, diminuir minha bebida alcoólica, fazer atividade física. Nossa, isso aqui é muito sofrido pra mim. E aí do lado você coloca assim, o que é sofrido pra mim se eu não conseguir emagrecer? Se eu continuar do jeito que eu tô, tendo as atitudes que eu tenho, e continuar com o peso que eu tô, o que vai ser sofrido pra mim? Aí você vai colocar nessa listinha, né, como exemplo essas coisas que eu falei. Não consegui aparecer numa foto porque eu não gosto do que eu vejo, não consegui colocar meu biquíni, não consegui colocar a roupa que eu quero, não consegui brincar com meu filho, não ter disposição. Tudo que for sofrido pra você, que você sabe, né, que te dói mesmo, hoje, por conta do excesso de peso, do excesso de gordura, você faz uma comparação. E aí, isso vai te ajudar. Isso vai acontecer do dia pra noite. Você vai chegar amanhã já falando, nossa, eu consigo pensar todas as vezes que eu vou escolher comer, eu consigo parar e pensar nisso, nesses meus motivos. Nossa, eu tô assim já que eu tô recusando todo tipo de comida. Não vai acontecer assim, tá? Da noite pro dia, não. Mas precisa começar de algum jeito. Então, toda pequena atitude que você fizer é válida, porque você precisa começar de algum jeito. E falando de maratona, né, que aqui a gente tá fazendo aquecimento da maratona do emagrecimento, numa maratona mesmo, um corredor, você acha que ele começou a correr já a maratona? Então ele pensou, eu queria tanto correr. Aí ele nunca correu na vida, nunca nem caminhou. Você acha que ele começou já a correr na maratona? Óbvio que não, né? Ele fez uma preparação para isso. Então, esse tipo de comportamento, né, de você parar para prestar atenção no seu pensamento, é um treino. Assim como tudo que a gente precisa mudar de hábito, seja da alimentação, vocês já sabem disso, né? Que eu preciso mudar algo na minha alimentação. Eu vou conseguir mudar tudo assim, ó, de uma hora para outra? Tudo de uma vez? Né? Fazer tudo que eu precisar fazer? Nossa, tá bom, Alana, já entendi, eu sei os alimentos que eu preciso, nossa, amanhã eu vou começar a fazer. Será que é assim que acontece? Não, você sabe que não é assim que você já fez, né? Já tentou algumas vezes. Então, não é assim que vai acontecer. Então, esse tipo de atitude, né, de mudar o seu pensamento, para poder mudar, aliás, de mudar o seu pensamento, não, de mudar a reação que você tem diante esse pensamento. Porque esses pensamentos, eles vão surgir sempre. Sempre. A diferença é que quando você treina isso, você consegue na hora rebater, entendeu? Até hoje, pra mim, e eu falo muito disso aqui também, porque eu já passei muito por isso. Eu tinha muito esse comportamento automático, eu comia movida por qualquer coisa, emoção, tristeza, alegria, estresse, tudo era um motivo de me recompensar. Então, isso não acontecia, tipo, eu não parava pra pensar nessas coisas que eu falei hoje aqui, né? Tá, mas eu vou comer isso daqui
E aí depois, qual a consequência que eu tenho disso? O que é mais sofrido pra mim? Deixar isso de comer isso aqui agora ou continuar passando pelo que eu tô passando? Que no meu caso era o descontrole alimentar mesmo, né? De ficar... Esse psicológico pra mim era muito, muito pesado mesmo, de não conseguir me controlar nas coisas que eu comia, né? E fazer também, às vezes, as coisas escondidas, porque eu tinha vergonha de comer na frente das pessoas. Isso foi uma coisa que pegou muito pra mim. Em relação ao meu corpo também, né? Eu nunca fui uma pessoa obesa, mas eu tinha as minhas questões com o meu corpo. E aí eu fazia loucuras, assim, pra conseguir emagrecer. Dietas e coisas da internet. E a dieta aqui da lua, do sol, e enfim. Essas loucuras que a gente vê por aí hoje, já fiz todas. E nunca dava certo, né? Hoje eu consigo, sim, eu até falei, né, esses dias que eu tô chegando na minha melhor versão. Porque eu consegui trabalhar tudo isso. Então, hoje eu consigo ter mais calma na hora que eu vou comer alguma coisa e pensar. Então, esse automático pra mim, isso já não tá mais tão automático pra mim. Mas isso não quer dizer que esses pensamentos, eles não venham. Eles sempre vão aparecer. Então, você precisa saber confrontar eles. E uma das formas de você fazer isso é você sempre se lembrando do que é o sofrimento pra você de verdade nesse processo. Sofrimento pra mim é deixar de tomar o café com açúcar? Ou é deixar de pôr a roupa que eu quero? Ou é deixar de comprar, ter o número que eu quero vestir? Ou é deixar de ficar comprando roupa sempre maior porque não tá mais servindo? Eu sei que isso machuca você. Então você precisa ter clareza, né, do que realmente é sofrimento pra você. Que aí você vai... Isso, como eu falei, vai ser um treino. Você vai começar toda vez que esse pensamento vir, tentar te convencer. Tanto esses pensamentos como essas crenças, né, que a gente tem de algumas coisas, que convencem a gente a comer, você vai parar pra prestar atenção nisso. E vai entender o que é realmente um sofrimento pra você e vai tomar sua decisão. É assim que você treina o seu pensamento. É assim que você vai começando, né, a treinar o seu pensamento pra poder mudar o seu comportamento. Então, todo o comportamento que a gente tem, ele vem a partir de um pensamento. Então, esse pensamento que vem vai gerar um sentimento em você. E aí, a partir daí, você vai ter um tipo de comportamento, um tipo de atitude. Então, tudo faz sentido quando você lembra disso, né? Quando você lembra que tá tudo aqui, ó. Tá tudo ali na sua cabeça. Existe a parte alimentar, existe, né? Como eu falei, é importante. Vocês vão aprender sobre isso também aqui na Maratona do Emagrecimento. Sem efeito sanfona. Aliás, quem não se inscreveu, o link tá lá na minha bio. Se inscreve, já tem o calendário lá disponível da maratona. Inclusive, já marca quem já pegou o calendário, já imprime, já marca aqui, já que já foi a maratona, a live de esquenta de hoje. Que de hoje até sexta-feira vocês vão ter as lives de aquecimento. Pra na segunda-feira a gente começar de fato a maratona do emagrecimento sem efeito sanfona, com várias atividades que vão ter lá. Várias materiais também extra. Então você precisa estar inscrito lá para receber isso. Não deixa de se inscrever, é gratuito, tá? Então do dia 30 ao dia 5 de fevereiro. Então hoje, né, o tema que a gente falou foi não consigo emagrecer de jeito nenhum. Será que tem algum problema comigo, né? Será que é comigo? Será que eu não consigo mais? E aí vocês viram que você não conseguiu emagrecer até hoje, provavelmente porque esses elementos chaves do emagrecimento você ainda não conseguiu trabalhar. Você não incluiu isso ali na sua rotina de emagrecimento. Então, emagrecer não é só comida. Não é só que tá longe de ser só comida. Se fosse só comida, qualquer pessoa conseguiria emagrecer, né? Não precisaria nem de um profissional. Tem tanta coisa aí na internet que você vê, que você conseguiria emagrecer e ficar magra para sempre. Então tá longe de ser só isso. A parte alimentar é muito importante. Mas antes disso, você precisa saber se conhecer, saber rebater esses pensamentos. Enfim, são elementos aí que compõem aí o processo de emagrecimento que você precisa trabalhar bem nisso para conseguir emagrecer e não ter mais efeito sanfona. Que esse é o objetivo aqui do perfil que eu sempre tô falando, mas também do evento, né? Que é você conseguir o emagrecimento que você quer
eliminar gordura de um jeito descomplicado, sem ficar fazendo coisas que você precise também ficar lá, sei lá, horas na cozinha. Não é esse o objetivo. E também emagrecer para não voltar mais a engordar. Emagrecer e se manter magra. Então isso a gente consegue trabalhando não só a parte alimentar, mas também esses outros elementos que vocês vão descobrir vários também durante o evento, tá? Isso aqui foi só uma amostra. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Se você viu essa live até o final, se você viu a gravação até o final, deixa um comentário aqui falando se você gostou, como é que foi. E aí a gente se vê nas próximas lives. Então, se você ainda não se inscreveu, link na bio, se inscreve, pega seu calendário, entra no grupo de WhatsApp para você receber todos os recados com os temas das aulas, os temas das lives, os materiais. Enfim, gente, tudo lá para você conseguir ter esse emagrecimento definitivo, sem voltar a engordar. Eu vou estar aqui para ajudar vocês durante esses dias aí, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima live de aquecimento, que será amanhã, aqui também às 20 horas, tá bom? Beijo!